em limite de gasto, em arcabouço fiscal, né, em teto da remuneração de funcionalismo público. O Brasil é um país de marajá, minha gente. Tem uma elite do funcionalismo público que ganha acima do teto, que é um pouquinho mais de 40 mil reais, tá? E custa quase 4 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. No passado, 25.300 pessoas, no passado ou no ano passado? No ano passado, 25.300 pessoas faziam parte desse seleto grupo, que representa 0,23% dos servidores estatutários, aqueles que foram aprovados em concurso e têm estabilidade no cargo. Para se ter uma ideia do impacto nos cofres públicos, o gasto com essa elite supera a verba prevista este ano só para o Ministério do Meio Ambiente, que será de 3 bilhões e meio de reais. 3 bilhões e meio mesmo. Só não supera as emendas parlamentares que foram enviadas. Exatamente, emenda foi aí é sagrado. 10. Mas eu acho o seguinte, Então, para que um teto, se não é para respeitar o teto? Nós tínhamos que fazer uma reforma administrativa antes da reforma tributária. Nós estamos disciplinando uma reforma tributária para arrecadar tributo. Tem que simplificar o sistema tributário? Claro que tem que simplificar. Vai aumentar a arrecadação? Vai aumentar a arrecadação essa reforma tributária. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, você está cobrando mais tributos, ou usando uma linguagem mais popular, cobrando mais impostos, antes de você mostrar como vai gastar esses impostos. Qualquer reforma administrativa tem que partir do seguinte pressuposto: ninguém ganha mais do que o presidente da República no plano executivo. Ninguém ganha mais que o presidente do Supremo Tribunal Federal no plano da Justiça. Ninguém ganha mais que o presidente do Senado Federal no plano legislativo. Incluídas aí todos os outros acréscimos, incluídos aí todo e qualquer outro acréscimo. Inclusive férias, venda de férias. Então, tudo teria que fazer esse limite. Se as férias se você pode eventualmente converter em pecúnia, isso tem que ser discutido. Agora, você paga isso no final, quando você vai se aposentar num determinado momento. Porque o que acontece é que você, ao violar o sistema do teto, você cria uma anarquia administrativa. E hoje ninguém mais tem como fazer o controle desses gastos. Tinha que ter uma lei de responsabilidade fiscal maior para emenda parlamentar. Tem que estar proibido expressamente que se pague qualquer centavo a mais, além do orçamento impositivo. Os deputados já têm direito às suas emendas. Eles já podem fazer política, porque está garantido a eles um número determinado de emendas. O que eles estão negociando para aprovar a reforma tributária na calada da noite, votando 2 turnos, que precisam ter 3/5 liderados da Câmara dos Deputados em cada turno, e tem 3/5 em 2 turnos votando, receberam 8 bilhões de reais a mais do que já tinham para receber. Então, esse tipo de desorganização administrativa, essa gastança toda, leva ao desequilíbrio fiscal. Desequilíbrio fiscal leva ao quê? Alta de juros, aumento de arrecadação. Ou volta da inflação com penalização da população, principalmente a que mais precisa. Mas, Capês, é justamente esse caos administrativo que faz com que o governo consiga atuar no modus operandi que ele sempre atuou, que é dando cargos, dando regalias. Imagina só o governo conseguir mexer em juiz que tira 60 dias de férias. Acho que nem o meu filho na escola não tira tanto tempo assim de férias. Não, tem locais... mais caro do mundo. Nós temos o judiciário mais caro do mundo. Então, é quase impossível. É uma corte, é um palácio de Versailles. Exatamente. É um palácio de Versailles. Tem vários outros. Não é que é vitalício, né? A estabilidade, não é tudo vitalício. Não, né? Estão produzindo uma revolução francesa aqui no Brasil. Estão criando as condições de um processo realmente que chegará no teto e vai ter uma ebulição social. Exatamente por desses erros. Eu vou ser bem equilibrado. Você precisa ter servidores em determinadas funções bem remunerados. Isso eu concordo, você sim. Precisa ter. Você precisa ter representantes do Ministério Público bem remunerados, juízes bem remunerados. Não é porque isso vai evitar a corrupção, porque o sujeito, quando é sem vergonha, não importa o quanto ele ganha. Não tem a ver com isso. Mas é claro, você tem que dar condições para que a pessoa possa se concentrar no desempenho daquela atividade
sem precisar fazer outras atividades para complementar o seu salário. Até para atrair gente boa. Tá óbvio. Então, isso é óbvio. Então, o servidor concursado, ele tem direito, sim, e é necessário que quando você põe algumas garantias, você está procurando selecionar os melhores. Mas daí não tem o teto, aí como você quer acabar com o Ministério Público, magistratura, começa a banalizar a remuneração, ninguém mais vai procurar, vai ficar na mão de aventureiros. O que nós estamos falando é outra coisa. Não é que eles não têm que ser bem remunerados. Tem que ser bem remunerados. O que nós temos que trabalhar é uma reforma administrativa para estabelecer uma ordenação nesses gastos. Porque, como a Elaine disse, nós temos sim um poder judiciário muito caro. Nós temos um alto nível de judicialização no país, um costume altamente conflituoso, uma jurisdição conflituosa. Temos que buscar outros mecanismos para baixar o custo judiciário. Agora, tem que ter uma reforma administrativa. E nós não podemos ficar querendo tapar o sol com a peneira. Faz a reforma tributária, tá tudo bem, maravilhoso. Não, até porque essa reforma tributária vai levar 10 anos para ser implementada. Então é preciso bater nessa tecla e, sobretudo, controlar os gastos públicos. Se não controlar os gastos públicos e se não controlar a insegurança jurídica, não tem investimento no país, geração de emprego e consequentemente, as pessoas vão passar necessidades. Com algumas injustiças, porque a gente tem muito assessor de parlamentar ganhando muito melhor do que um professor e do que um policial militar que está na rua. Com certeza. Dando a sua vida. Eu vou discordar. Vamos lá. Veja, o Capês foi no ponto certo. Nós temos que ter uma reforma administrativa, mesmo porque ela vai ser mais rápida para a sua execução do que uma reforma tributária. Só quase impossível de sair, né? Não, calma, mas só pensando logicamente... Não é questão do Lira. Não é o Lira. É só o que o Lira quer. Não é o Lira, não. Não fica tentando demonizar um ou outro, apesar de eu não gostar do Lira. Mas você não demoniza o Lula, demoniza o Lula. Veja bem, Não, dizer que a culpa é do Lira é simplificar demais. É simplificar demais o problema. Hoje não é o Lira. Se a culpa fosse do Lira, nós teríamos aprovado a reforma administrativa há muito tempo. Mas a reforma tributária... Eu acho que o Suano está certo. Nós não devemos fulanizar a discussão. Não se deve fulanizar. Vou retirar o termo demonizar. Coloca a culpa em que você quiser. O problema é outro. Você estava falando, por exemplo, de determinados assessores que ganham mais do que professores. Ora, vamos cair na real. O problema é o número de assessores que estão lá para pagar dívidas políticas. Um assessor, mesmo os de cargos de confiança, deveriam ganhar muito bem, porque quando você pega um cara para trabalhar consigo, qual é a conclusão que você chega? Que esse indivíduo é capaz de te dar um processo legislativo, fazer articulação política, entender o processo legislativo como um todo, as questões jurídicas, ou seja, um indivíduo qualificado para, inclusive, fazer projetos de lei. O problema é que não está em ele ganhar pouco ou menos do que um professor. Ele deve ganhar, por exemplo, um assessor, um comissionado, deveria ganhar muito bem também, tanto quanto um concursado. O que não pode é você ter 50 assessores, eu tenho a impressão que é esse o número para o Senado. São 50 que é autorizado, se eu não estiver cometendo aqui um deslize, porque eram 54, quando eu estive lá em Brasília, passou para 50 assessores para o senador? Para o senador. Eu não sei se são 50 ainda, mas, por exemplo, aí o que faz? Parte deles estão recebendo ali. Por quê? Porque estão pagando dívida política. O Pavinato me apoiou na minha campanha, o Pavinato indica 2 ou 3, coloca o cara lá, o cara não sabe onde fica a sala do banheiro, ou a porta do banheiro, mas está lá recebendo. Você deveria pagar, sim, muito bem para os comissionados, inclusive, e para os funcionários, para que eles não sejam obrigados a buscar outra fonte de renda, mesmo porque esses indivíduos, eles não têm o dia a dia como as pessoas comuns têm. São 24 horas no ar. Ligou 3 horas da manhã, ele tem que estar trabalhando. Ligou às 2 horas. E detalhe, eles não têm os direitos do fundo de garantia e qualquer outra coisa. O Suano, se mandar embora, ele vai embora. A maioria do povo brasileiro. Mas o povo brasileiro só tem um detalhe. Eu não estou defendendo esse segmento, porque o povo brasileiro tem que avançar. O que eu estou dizendo é que se quiser dar qualidade para o processo administrativo, faz-se a reforma, reduz-se o número de entidades, o número de órgãos, reduz, inclusive o número de indivíduos comissionados. E aqueles que ficam, que recebam... Mesmo os concursados, é preciso racionalizar a prestação do serviço público. Hoje, os estados hoje, o que acontece? Eles não conseguem mais dar sequer aumentos ou novas contratações, porque eles estão já acima do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. A capacidade de investimento dos estados está acabando.
E agora, justamente porque não se racionaliza o serviço público. Tungada de Brasília com a reforma tributária. Sabe quem inventou isso? Na União sobra dinheiro. Segundo o IPEA, nós vamos ter a maior alíquota, né, de imposto sobre valor agregado do mundo. É 28%. Tá? Faz 28,04%. Sem falar do CARF, gente, que é um projeto... Esse é o mais importante para a arrecadação do governo. O governo espera, para conseguir concluir o orçamento que foi prometido na reforma, ele precisa de 150 a 200 bi. Olha, quem faz esse range aí realmente não sabe muito bem fazer conta. Mas só o CARF vai dar para o governo 50 bi por ano, é a expectativa. E o que é o CARF? As empresas perdendo judicialmente para questões fiscais, não digo se estão certas ou estão erradas, mas gera mais insegurança jurídica, gera todo aquele problema que a gente sabe, dinheiro do setor privado indo de novo para o governo. O governo está correndo atrás de dinheiro onde ele poder captar. Agora, esse governo não vai fazer reforma administrativa.